Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, nós vamos abrir essa edição atualizando as informações do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe. Vamos ver imagens ao vivo lá do Supremo Tribunal Federal em Brasília e como está a movimentação por lá. Só lembrando, né, que o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, abriu o 4º dia de julgamento. E o primeiro voto do dia foi do ministro Luiz Fux. Ele votou a favor da absolução do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. E a próxima a votar é a ministra Carmen Lúcia. E se ela acompanhar os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação, estará formada a maioria pela condenação do ex-presidente e dos 7 réus. Vamos então ouvir um pouco de como está o julgamento. Nesse momento, Fux continua falando. Tem-se assim que o golpe de Estado é um meio para a consecução de um regime autocrático, no qual o Estado democrático de direito estará de uma vez por todas abolido. O tipo é abolição. Destarte, o resultado colimado por aquele que tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente construído é o de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É isso aí, a gente acompanha um pouco aí da fala do ministro Fux. E aqui, como eu sempre falo, a HIT mostra a notícia enquanto ela acontece. E aproveitando ainda, continuando a falar desse assunto, o terceiro ministro a apresentar seu voto, como a gente viu aí, foi o ministro que defendeu a absolvição de Bolsonaro e dos aliados dele pelo crime de organização criminosa. Vamos ver, então, um resumo da fala dele de hoje. Em seu voto nesta quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus, o ministro Luiz Fux alegou incompetência para julgar a ação penal sobre golpe de Estado e outros crimes. Para ele, o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Segundo Fux, somente seria caso de julgamento pelo STF se houvesse autoridades com a chamada prerrogativa de foro. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Fux ainda defendeu que a existência de um plano não caracteriza a organização. O magistrado argumentou que a consumação do crime está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade e votou por absolver Bolsonaro e outros aliados do crime de organização criminosa. Pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Bom,
Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país, começando por São Paulo. A cidade de São Paulo registrou 35 mil roubos de celular nos 7 primeiros meses desse ano, o que dá aí, em média, um aparelho levado a cada 9 minutos. Olha só, hein? Mas quem vai trazer essas informações agora e ao vivo é o Caio Veríssimo, que vai aparecer aqui. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente como você falou, a cidade de São Paulo aí tem registrado muito roubo de celular. E bom, nós estamos aqui em frente ao 14º DP de Pinheiros, porque aqui é o segundo lugar que mais registrou casos. Aqui foram registrados, como você disse, de janeiro até julho, nesses 7 primeiros meses, 1.185 casos, só perdendo para o 47º DP, que fica no Capão Redondo, que registrou 1.375. Bom, como você disse, mais de 35 mil roubos, né, foram registrados aí na capital nesses 7 primeiros meses. Como você também falou, uma média de um caso a cada 9 minutos, ou seja, são impressionantes 168 ocorrências registradas por dia. E apesar desse número assustar de tão alto, os especialistas eles afirmam que esses dados podem ainda ser maiores, já que muitas vítimas não registram o crime. A questão também desse tipo de crime é que vai além de somente o valor do smartphone, né, isso porque os bandidos eles querem, na verdade, os dados, as senhas dos bancos, acesso às informações pessoais das vítimas. E a polícia segue investigando porque entende que existe todo um esquema de quadrilhas especializados nesse tipo de crime. Tem os ladrões de rua, aqueles que vão, né, que são chamados aí linhas de frente, que são os que vão roubar os celulares. Aí eles passam para a segunda etapa, que são os ladrões especialistas que acessam os dados bancários, as senhas pessoais das vítimas, e depois de tudo isso eles entregam para aqueles que desmontam o celular e assim fazem as vendas das peças. Bom, uma outra informação interessante, que são as 3 vias que mais são visadas. Em primeiro lugar foi a Avenida dos Estados, com 207 casos registrados nesses 7 meses. A segunda é a Avenida Cruzeiro do Sul, com 201 casos, e a terceira é a Estrada do Mboi-Mirim, com 106 casos. Então, se você transita por uma dessas vias, é bom ficar muito esperto, porque essas vias elas são muito visadas aí pelos bandidos. Kleber, já a gente volta com mais informações. Eu retorno para você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha só, esse com certeza é um assunto que preocupa todo mundo, afinal todo mundo tem celular e a nossa vida hoje está no celular. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Fagner Dias, que é especializado em economia do crime e professor de economia do IBMEC. Boa tarde, Fagner. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É uma grata satisfação poder estar aqui presente. Fagner, vamos começar então comentando nesses números. Um celular roubado a cada 9 minutos. O que explica esses números tão altos? Bom, primeiro a gente precisa analisar a natureza do crime, como esse tipo de crime é tratado, né? Hoje nós temos o roubo de celular, é um crime que, quando o delinquente ele é preso, ele cumpre menos de 1 ano encarcerado de prisão. Então a gente já começa por uma pena branda, né, considerando as progressões de regime de pena que nós temos aqui no Brasil. Além dessa situação, a gente tem uma taxa de resolução de crimes desse tipo de roubo na cidade de São Paulo, que estava, a última vez que eu vi, estava em torno de 2% a taxa de resolução de crimes quando se trata de roubo de celular. Então você tem uma taxa baixíssima de resolução e de prisão, e quando é preso, a gente tem uma pena que é muito baixa. E enquanto isso, esses meliantes, eles vendem esse celular aí na faixa de R$500, podendo atingir até próximo de R$2.000 se for um celular novo, desses mais caros. Então, você tem uma taxa de retorno muito alta para uma penalização muito baixa, sem contar que a possibilidade de punição também é muito baixa. Então, ele acaba sendo uma alternativa vantajosa para o crime.
Olha, Fagner, achei excelente esse diagnóstico que você fez. Me chamou a atenção os 2% de resolução. Então, esses novos dispositivos, como, por exemplo, bloqueio do aparelho e rastreamento, além das plataformas que também foram amplamente divulgadas contra roubos, esses dispositivos, essas ferramentas, não têm sido eficientes para conter esses crimes? Aparentemente não. A gente tem dois problemas, né? Um deles porque a gente tem essa taxa de resolução para aqueles que fazem o registro do roubo do celular. E esse registro do roubo do celular, ele às vezes está muito ligado à pessoa que fez um seguro daquele celular, né? Nós temos casos específicos de seguro que ele faz o boletim somente para reaver um outro celular. E nós temos os casos que sequer eles fazem o registro, né? Acreditam muitas das vezes que correr atrás desse celular não vai ser vantajoso. E a gente ainda tem um terceiro fator, que é a sobrecarga nas delegacias para esse tipo de resolução de problema, né? Que nem foi mostrado aí 35 mil casos para que o efetivo da polícia ele possa fazer uma investigação desses 35 mil casos, supondo que os 35 tivessem rastreamento, ainda assim a gente tem um meio humano que ele tem uma quantidade de pessoas que é insuficiente para dar conta de toda essa demanda. Então, a gente tem uma série de problemas estruturais, problemas de resolução de crime, problemas de demanda, né, de efetivo, enfim. Então, fora a questão de punibilidade, né, que poderia inibir a atuação desses infratores. Então, é uma série de problemas aí para serem tratados. E além do roubo, né, do crime de tirar o celular da mão da pessoa, do proprietário, existe também um mercado paralelo que se alimenta desses crimes, a receptação desses celulares e também a venda. É outra ponta dessa cadeia criminosa que precisa ser combatida, Fagner? Kleber, perfeita a sua colocação. Infelizmente, ou felizmente, né, no nosso país, o celular ele tem se tornado cada vez mais uma moeda social. Então, ele deixa de ser só um aparelho de utilização, né, para ligação ou para WhatsApp e outros softwares, e ele passa a ser uma afirmação, uma moeda social para que eu entre em determinado grupo. Então, eu tenho que ter determinada marca para que eu esteja em um determinado status social. Então, às vezes você vai entregar e falar, sabe por que você não tem tal marca? Não, mas essa daqui, porque o grupo X que eu quero pertencer, eu preciso ter esse tipo de celular. E esse tipo de celular, que como a gente viu lançando recente aí, de uma determinada marca que atinge os R$18 mil, o celular que está sendo lançado agora recente. Então, quer dizer, são quase o valor de um carro usado aí, né, um pouco mais antigo, mas estão beirando um absurdo. E para se manter nesse ciclo social, as pessoas se submetem ao processo de receptação e de pagar mais barato por um produto roubado ou furtado, para que ela possa estar se colocando naquele ciclo social, como moeda social que ele também tem aquele celular caro. Então, é um ciclo, né? Não só o fato da baixa punibilidade, mas também o fato desses celulares com o status social também serem chamativos por uma questão de estrutura de interação social. Olha, importante esse alerta que você fez, o consumidor não pode alimentar essa rede criminosa. Mas além do valor do aparelho que você citou aí muito bem, as informações que ele carrega, como aplicativos de banco, por exemplo, também hoje são um alvo dos criminosos e também são vendidas essas informações no mercado negro? Olha, nós temos alguns casos sim, mas eles são um pouco mais raros, porque os sistemas de segurança atuais, os bancos, para esses casos específicos, eles já estão bem mais aprimorados, então a gente consegue ter uma retenção bem maior dessa utilização indevida. Via de regra, a maioria dos casos, né, salvo organizações muito sofisticadas, eles precisam do operador, eles precisam da pessoa dona do celular para fazer as transações bancárias. Eles conseguem adquirir os dados, mas eles não conseguem fazer com facilidade as transações. Então, quanto a isso, a gente tem uma tranquilidade maior e tem uma atuação mais efetiva aí no sistema de segurança dos bancos, tá? Porém, o que chama mais atenção, mais do que de fato só roubar os dados, o roubo dos dados, o furto, enfim, dos dados ele é possível, mas a utilização com aplicativos bancários eles são mais complexos. Mas a transação do aparelho em si ela é muito alta e ela tem uma demanda muito grande na sociedade, infelizmente. Então, uma demanda alta, um valor de R$500 mais ou menos aí
por aparelho revendido e considerando que é só 2% de chance de você ser penalizado e por uma pena baixa, chama muita atenção aí dos meliantes. Para finalizar, um conselho para as pessoas que nos assistem. É inevitável hoje fazer um seguro para o celular? É imprescindível? É de extrema importância para quem tem interesse em ter esses celulares mais caros, que faça esse tipo de seguro, que faça sim esse processo do rastreamento. Apesar dessa taxa de resolução de crimes, esses fatores adicionais eles ajudam muito para que a polícia ela possa alcançar e encontrar esses meliantes. Então, nós já tivemos diversos casos que a pessoa continuou monitorando e ela foi à delegacia falando: olha, eu tenho rastreador, foi roubado meu celular e ele está aqui. Então isso facilita o trabalho da polícia e nesses casos específicos a taxa de resolução é bem mais alta, tá? Mas no sentido amplo, das duas uma, ou se não tem condições, opte por um celular que tem as mesmas funcionalidades, mas de um preço um pouco mais baixo, ou se é de extrema importância estar aquele outro celular, faça esse processo, tome cuidado, porque via de regra são crimes de oportunidade, ou seja, aquele momento que você está mexendo no celular na rua, está caminhando, não está olhando, né, está ali mexendo no celular, se você não ficar atento nesses locais abertos, você estará sujeito cada vez mais a isso. Então, uma sugestão para quem não tem esse dinheiro, que a maioria de nós não temos para ficar investindo, cuidado no uso do celular em áreas públicas, né? Sempre buscar utilizar em um local mais seguro para evitar que esse tipo de coisa aconteça. O crime de oportunidade, ele acontece principalmente quando você se expõe mais a esse tipo de situação. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Fagner Dias, ele que é especializado em economia do crime e professor de economia do IBMEC. Fagner, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado, ótima tarde a todos. Grande abraço. Bom, vamos continuar nosso giro pelo país, então vamos informar agora que a Justiça de Santa Catarina mandou anular um concurso público que ocorreu em 2003 na Grande Florianópolis. E de acordo com a sentença, ficou comprovado que houve favorecimento a parentes de políticos e pessoas ligadas ao município. Quem vai trazer os detalhes é a Michele Veiga. E olha só, né, que notícia inusitada, tarda, mas não falha, mas ainda cabe recurso. A Justiça de Santa Catarina mandou anular o concurso público número 01 de 2003 do município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. De acordo com a sentença, ficou comprovado que houve o favorecimento a parentes de políticos e outras pessoas já ligadas ao município, mas tudo isso ainda cabe recurso. O Poder Judiciário explicou que a anulação não vale imediatamente não, mas após todas as instâncias judiciais se esgotarem, foi o que ficou decidido. Das 132 vagas desse concurso, 62 pessoas ficaram, com vínculo com o município, conforme a sentença. A Prefeitura de Governador Celso Ramos disse em nota à imprensa que vai recorrer e que não será adotada qualquer ação de exoneração ou afastamento de servidores até que haja uma decisão definitiva, o famoso trânsito e julgado da questão. Ou seja, a Justiça tarda. E agora a gente não sabe se falhou ou não, mas a gente sabe que depois de 20 anos o concurso público é anulado e agora a Prefeitura já disse, só tira esses que estão envolvidos no caso depois do trânsito julgado, ou seja, a sentença final. E olha só, vamos falar de saúde agora. Uma pesquisa mostra que 51% da população brasileira tem tendência à intolerância à lactose. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Dados divulgados pelo laboratório genético Genera apontam que 51% da população brasileira tem tendência à intolerância à lactose. As informações são baseadas nos resultados de exames de análise genética e apontam também outras doenças, como o câncer de mama e a obesidade no DNA brasileiro. O levantamento coletou cerca de 200 mil dados de clientes brasileiros da Genera, desde sua fundação há 13
13 anos. Com essas informações foi possível identificar algumas doenças que são frequentes nas informações genéticas dos pacientes e cruzá-las também com outras informações de ancestralidade. No caso da intolerância à lactose, se descobriu que ela é menos frequente entre pessoas com a maior parte da origem genética europeia. O hábito europeu de cultivo de gado e de consumo de leite fez com que só 9% dos seus descendentes próximos apresentem a intolerância à lactose. Já no caso de pessoas com forte ascendência nigeriana ou do sudeste asiático, apresentem uma alta tendência. Os dados divulgados também mostram que boa parte dos brasileiros tem um risco de desenvolver a obesidade, cerca de 71% dos examinados. Entre os cânceres mais presentes entre os brasileiros estão o de mama, com cerca de 31%, próstata de 23% e ovário com 20%. Para os diretores do laboratório, o exame é importante não para ser uma sentença, mas por permitir que as pessoas modifiquem hábitos de saúde e de alimentação para evitar problemas que podem aparecer no futuro. Olha, vamos voltar a falar com o Caio Veríssimo em São Paulo, porque a linha amarela do metrô teve problemas ontem, um trem descarrilou e a situação ainda não foi normalizada. É isso mesmo, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, estamos de volta para falar exatamente disso. Ontem, pela manhã, a linha 4 amarela, né, ela teve aí um trem descarrilhado e foi ali entre a Luz, entre o Morumbi e a Vila Sônia, são as duas últimas estações. O último carro do vagão, ele acabou se soltando ali do restante do trem e com isso ele descarrilhou, tinha gente dentro, porém a Via 4, que é quem faz, a concessionária que faz a operação dessa linha, ela informou que não houve feridos, mas foi um dia muito tenso para quem usa essa linha, até porque nesse trajeto entre o Morumbi e a Vila Sônia teve que ser usado aí muitos ônibus fazendo esse trajeto, né? O Paese, que se chama, que são ônibus que são disponibilizados exatamente para ocasiões como estas. Então, houve muito tumulto e aí nessa madrugada, às 4 horas da manhã, essa linha ela voltou a circular, mas ainda com muita lentidão, o que fez com que muitos funcionários tiveram que ser disponibilizados para trazer aí, justamente entre essas duas linhas, uma movimentação melhor, poder restabelecer toda a conexão ali para todo mundo. Bom, apesar desse tumulto ter acontecido, a concessionária informou que provavelmente hoje à tarde volta ao normal, tudo vai voltar a ser normalizado e esse caos aí todo, com certeza, nesse fim de tarde já estará restabelecido, Kleber. Eu volto aí com você. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. E olha só, vamos mudar de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando de seleção brasileira que acabou, perdendo ontem para a Bolívia, resultando, no pior desempenho do Brasil em eliminatórias na história, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Com a derrota de ontem para os bolivianos, a seleção brasileira terminou as eliminatórias na 5ª colocação. Mas tem algo que os brasileiros podem se apegar, é que da última vez que não fomos tão bem nas eliminatórias, o Brasil foi pentacampeão. O Brasil perdeu para a Bolívia em El Alto por 1-0 na última rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com esse resultado, a seleção brasileira terminou na 5ª colocação geral, sua pior posição na história da competição. Confira agora a campanha do Brasil nas eliminatórias. Foram 18 partidas com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 24 gols marcados e 17 gols sofridos. Essa colocação do Brasil foi ainda pior do que o resultado do ciclo de 2002. Na ocasião, onde o Brasil acabou pentacampeão, o país ficou em 3º lugar nas eliminatórias com 30 pontos. Assim como no atual torneio, o Brasil também sofreu 6 derrotas na época, para Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai. Mas apesar da derrota ontem, a seleção brasileira não corre o risco de perder a vaga como cabeça de chave, pelo menos de acordo com os critérios que devem ser adotados pela FIFA no sorteio dos grupos, para o Mundial de 2026, que será disputado
disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a FIFA deve manter o modelo utilizado nas últimas edições e utilizar o ranking FIFA como critério principal para a definição dos potes no sorteio. O Brasil ocupa atualmente a 5ª colocação no ranking da FIFA, com 1.777,69 pontos, atrás de Argentina, Espanha, França e Inglaterra. O próximo ranking será divulgado no dia 17 de setembro e o Brasil deve cair para a 6ª colocação de acordo com as projeções. Mesmo com oscilações nos resultados recentes, não há risco matemático de o Brasil cair além da 9ª posição até o sorteio. E Bruno, vamos falar agora de Copa do Brasil, que hoje, acontecem os confrontos decisivos e tem Corinthians em campo. Isso mesmo, Kleber. O Timão e o Atlético Paranaense jogam lá na Neoquímica Arena às 21h30. O Corinthians tem a vantagem por conta do jogo de ida e conta com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena nesta noite para confirmar a classificação para a semifinal. Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h30 na Neoquímica Arena. O palco da decisão promete estar cheio. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de mais de 40 mil corintianos no estádio. O Timão tem vantagem do empate por ter vencido fora de casa por 1-0 no jogo da ida, com Gui Negão marcando o único gol da partida. Para avançar direto para a semifinal, o Furacão precisa vencer por 2 gols ou mais. Caso vença por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. O técnico Dorival Júnior poderá contar com Hugo Souza, que retornou da seleção brasileira, Memphis Depay, que atuou na data FIFA pela Holanda, e Yuri Alberto, que retorna após cirurgia por conta de uma hérnia. Já José Martínez, Romero e Félix Torres não devem retornar a tempo e desfalcam o alvinegro esta noite. Pelo lado do Atlético, o momento é bom. São 3 jogos consecutivos de vitória na Série B. Mesmo que não seja o objetivo da temporada, um avanço na Copa do Brasil seria importante para as duas equipes, já que o classificado receberá quase 10 milhões de reais, além da premiação da próxima fase e a oportunidade de um título nessa temporada. Quem passar essa noite vai encarar o vencedor do duelo mineiro, que acontece amanhã entre Cruzeiro e Atlético. Bruno, nós teremos ainda mais um jogo no Maracanã, não é isso? Exatamente, Kleber. Bahia e Fluminense jogam às 19 horas. E a pressão está toda em cima dos cariocas, que não vivem uma boa fase e precisam reverter a derrota sofrida no jogo de ida. O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã na noite de hoje. As equipes disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os donos da casa chegam pressionados para a partida. O Bahia venceu o jogo de ida na Arena Fonte Nova por 1-0. Pelo Brasileirão, o Fluminense vem de 2 jogos sem vencer, com uma derrota para Bragantino e um empate com o Santos. Já o tricolor baiano chega motivado pela vantagem construída no jogo de ida e também pelo título da Copa do Nordeste, conquistado com goleadas contra o Confiança durante a data FIFA. Nas 4 linhas, o Fluminense tem apenas um desfalque, o lateral direito Samuel Xavier, que se machucou no começo da partida de ida. Guga é quem assume o posto em seu lugar. O resto do time deve ser o mesmo que atuou na Arena Fonte Nova 2 semanas atrás. Do outro lado, o treinador Rogério Ceni também tem um desfalque e uma incerteza. A única dúvida é sobre a escalação de Jean Lucas. Estava a serviço da seleção brasileira e não fez a preparação para o jogo. Ele encontrou a delegação do tricolor baiano no Rio de Janeiro e está à disposição para jogar. Já o lateral Santi Arias, convocado pela Colômbia, é desfalque. Outro que está fora é o atacante Lúcio Rodrigues, que viajou para defender o Neon da Arábia Saudita e não joga mais pelo Bahia. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações. Até mais, Bruno. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.